dia a todos. Podemos começar, conselheiro Miquiles? Conselheiro Érico, conselheira Yara, auditor Mário, auditor Alípio, nosso procurador-geral, Carlos Alberto, e hoje em sua despedida. Nossa sessão é a 21ª e gostaria de comunicar que o conselheiro Josué Filho encontra-se ausente por férias, conselheiro Júlio Cabral a serviço, conselheiro Júlio Pinheiro também a serviço. Gostaria de colocar em discussão e votação a ata da sessão, da 20ª sessão e administrativa do dia 10/6/2014. Acho que a prova permaneça como estão. Aprovada. Expediente. Não há. Indicações e propostas. Senhor presidente, se A me palavra é do permitir, conselheiro Érico. eu fui agora mesmo informado por Vossa Excelência que hoje é a última sessão do nosso Procurador-Geral Carlos Alberto neste período, neste mandato, evidentemente. Na realidade, o procurador está no seu segundo mandato e, segundo Vossa Excelência informa, e ele me confirma, hoje será a sua última sessão deste segundo mandato. Então, eu não poderia deixar de fazer o registro desse fato e, até pegando um gancho disso, dizer que no último dia 17 de junho, exatamente no dia da posse da doutora Yara como conselheira do tribunal, completaram-se 15 anos que eu, a doutora Fernanda e o doutor Evanildo assumimos o Ministério Público de Contas. Também foi no dia 17 de junho, só que há 15 anos passados. E eu entendo que foi a partir desse fato que o Ministério Público, junto ao tribunal, ele ganhou a verdadeira feição constitucional, porque exatamente inaugurou-se um colegiado de procuradores que vieram na forma do que dispõe a Constituição Federal quanto aos membros do Ministério Público, ingresso mediante concurso público na carreira. Esse fato, então, me faz, nesse momento, fazer esse registro, o registro da passagem do Procurador-Geral Carlos Alberto, nesses 4 anos, no plenário do tribunal, no colegiado do tribunal. E eu quero parabenizar Vossa Excelência, Procurador Carlos Alberto, pela forma como conduziu o Ministério Público nesse período. Eventualmente, nós podemos divergir de opinião, até mesmo se eu fosse Procurador-Geral, em algumas circunstâncias, poderia agir de forma diferente, mas não posso deixar de negar e de proclamar que Vossa Excelência tem uma peculiar maneira de encarar os seus compromissos, os seus desafios. Vossa Excelência, na minha opinião, reestruturou o Ministério Público, adotou um sistema de distribuição de processos muito adequada, porque eu recebi o relatório de Vossa Excelência e verifico que conseguiu Vossa Excelência nivelar todos os processos dos procuradores, quer dizer, havia uma distorção dentro do Ministério Público, porque os procuradores mais antigos, como o doutor Evanildo, como tinham um estoque muito grande, recebiam menos processos. Enfim, Vossa Excelência conseguiu equalizar essa situação. Eu espero que o novo mandato de Procurador-Geral, o novo Procurador-Geral mantenha essa feição que Vossa Excelência estabeleceu. Verifico que Vossa Excelência cuidou também de policiar, vamos dizer assim, os processos dentro do Ministério Público, o tempo que os processos passam dentro do Ministério Público. Havia também distorções grandes e hoje Vossa Excelência consegue trazer aqueles processos em um tempo razoável de permanência dentro do Ministério Público. Na sua grande parte, eu verifiquei isso. E, portanto, quero parabenizar Vossa Excelência por esses 4 anos. Lamento que os procuradores do tribunal
não estejam presentes nesse momento, que é o momento em que Vossa Excelência se despede do Tribunal Pleno, para também participar dessa ocasião. E desejo agora a Vossa Excelência, eu sei que Vossa Excelência continuará dentro do tribunal, evidentemente, agindo e atuando como procurador em uma das procuradorias, mas desejo então que Vossa Excelência, nesses novos projetos que deve ter na sua cabeça, seja vitorioso e possa agora mudar completamente e, quem sabe até, tirar umas férias merecidas pelo trabalho que Vossa Excelência teve nesses 4 anos. Era isso. Com a palavra, o conselheiro Raimundo Miquiles. Nessa fase, gostaria primeiro de dar as boas-vindas à conselheira Yara, que agora na condição de titular, primeira sessão, nosso pleno, e também de registrar e endossar as palavras do conselheiro Érico em relação ao procurador Carlos Alberto. Palavra a conselheira Yara. Também gostaria de me associar, senhor presidente, senhores conselheiros, às palavras do conselheiro Érico, fazendo um registro de parabenização ao doutor Carlos Alberto, que nessa última sessão, como procurador-geral, e dizer que ele foi um procurador atuante, competente e que fez a sociedade conhecer o Ministério Público de Contas de forma positiva para este tribunal. É o meu registro. Com a palavra, o auditor Mário Filho. Também me associo, senhor presidente, aos que me antecederam, né, para parabenizar o procurador-geral Carlos Alberto pelo bom trabalho realizado e que certamente continuará a ser feito, e também cumprimentar a conselheira Yara pela sua primeira sessão na condição de titular. Com a palavra, o auditor Alípio. Obrigado, presidente. Também cumprimentar a conselheira Yara na sua primeira sessão desse Tribunal Pleno. Uma alegria para todos nós e que Deus sempre lhe ilumine, conselheira, na árdua tarefa, às vezes, de avaliar contas públicas. Ao Procurador-Geral, meu carinho, meu abraço, e você cumpriu o seu mistério dentro daquilo que se esperava, e você sabe que nós temos um carinho especial por você, e que Deus lhe abençoe sempre. Essa presidência se associa às palavras de todos que antecederam e gostaria, em especial, de saudar a eminente conselheira Yara Amazonas Lins, que tive a honra de saudá-la como mais nova conselheira desta Corte de Contas. Desejar as boas-vindas, que Deus a ilumine, que continue espalhando, acima de tudo, justiça como ela vem fazendo ao longo desses anos. Vossa Excelência é muito respeitada e querida nessa Corte de Contas. E ao nosso querido procurador geral, que ao longo desses 4 anos, amigo de longas datas, antes de eu estar nessa Corte de Contas, e ele próprio também antes de fazer parte dessa Corte de Contas, Carlos Alberto, merecedor de nosso respeito, de nossa admiração. Tenho a certeza que Vossa Excelência, como os que nos antecederam, registraram de forma muito clara, cumpriu com primor, com dignidade, com eficiência, o que a função lhe era imposta. Vossa Excelência deu um ritmo à Procuradoria, Vossa Excelência avançou e muito o que esta Corte de Contas vem se modernizando, e tenho a certeza que Vossa Excelência, pela sua visão não só de membro do Tribunal de Contas, mas a sua visão também como engenheiro, como homem que tem 2 faculdades, a Faculdade de Direito e a Faculdade de Engenharia, conseguiu ter uma visão mais ampla de como modernizar a nossa Procuradoria. Fica aqui o nosso respeito, nossa admiração e nossa
Saudade por esses 4 anos. Com a palavra, procurador. Obrigado. Eu quero agradecer as palavras dos conselheiros, da presidência, do conselheiro Mário, conselheiro Érico Desterro, que fez uma preleção sobre uma síntese dos trabalhos que foram feitos nessa administração dos 4 anos que tive à frente do Ministério Público de Contas. Antes de falar qualquer coisa, eu gostaria de fazer uns agradecimentos. Eu não vou tomar muito tempo, mas gostaria de agradecer muito ao Mirtil, pelo carinho, pela orientação que o Mirtil me deu nesse tempo todo. Ele tem sido o meu socorro aqui. Uma enciclopédia viva da atuação aqui nessa Corte de Contas. E também a Ruth Helena, Neide Aparecida, Socorro Ferreira Lins, a Franciane Castro, né? A Patrícia Médici, que sempre nos socorre aqui. Tá? Eu tenho muito apreço também pelo trabalho que o Amaro dedicou ao Ministério Público de Contas, que o conhecimento que a população amazonense veio a ter do Ministério Público de Contas deve muito ao trabalho do Amaro e depois da Jaqueline também, que aprendeu muita coisa com ele. Quero agradecer a equipe que trabalhou comigo, né? Em muito especial ao Matheus, a Nairiane, minha chefe de gabinete, o Matheus, o diretor do DIMP, né? E em nome de um dos servidores de lá, que para mim é o servidor, um padrão de servidor, que é o Enilmar, agradecer a todos os demais aqui presentes, os estagiários, todo mundo, né? Nesse tempo, o conselheiro Érico foi muito feliz em fazer a sua apreciação. Eu fiquei emocionado mesmo. Eu acho que eu não dava para ser ator, que eu ia me emocionar toda vez que entrasse no palco, né? Eu fiquei emocionado, Érico. Tá? Aqui é uma convivência de pontos de vista contrários. Essa é a riqueza de um colegiado, né? Eu acho que o colegiado do Tribunal de Contas é um colegiado tecnicamente muito bom. Tecnicamente muito bom. Nós temos aqui quadros como o Mário e o Alípio, que vieram do TCU, já traziam uma experiência de controle externo boa. Nós temos o conselheiro Érico, que falar dos presentes aqui, né, sem nenhum esquecimento dos que estão fora. Érico tem uma visão ampla do controle externo, foi procurador de contas, foi servidor do tribunal, né? Ajudou a estruturar o Ministério Público de Contas. E, por questão de justiça, devo dizer que quase que a maioria das conquistas que nós conseguimos, conquistas que eu digo assim, de base no Ministério Público, como servidores, nós não tínhamos servidores para lá, só trabalhávamos com servidores comissionados, servidores de concurso público, extinção de classes de procuradores. Essas foram conquistas que a parceria do conselheiro Érico foi muito importante, foi determinante. Tá? Então, meu agradecimento ao Érico Desterro. Tá? O Alípio, né, já falei sobre a competência do Alípio, a competência do Mário, né, e eu acho que eles engrandecem muito o Tribunal de Contas com a experiência que trouxeram e com a visão que eles têm, com a visão de justiça que eles têm. Né. Yara, quero parabenizar você na condição de conselheira. Né. Eu acho que foi uma questão de justiça a sua escolha, sem nenhum demérito aos demais. Era aquela questão era o tempo certo, né? Traz uma experiência grande de servidora, traz uma experiência grande de auditora. Então, eu acho que engrandece muito o tribunal. Eu, muitas vezes, tive ponto de vista contrário ao conselheiro Miquiles, mas sempre com respeito às posições dele. Acho que o Miquiles é um dos conselheiros mais técnicos do tribunal, um homem que conhece profundamente a sistemática do controle de contas, né? E
vou lhe fazer uma confissão, Miquiles. Eu aprendo imensamente com você, sabe? Muito mesmo. Né? O Ari, conselheiro Ari, para mim foi um acaso divino, né? Você está presidindo essa sessão no momento em que eu me despeço, tá? Porque eu nunca ficava aqui dizendo que eu era seu amigo, que era para não me tornar suspeito em algum julgamento. Um sábio uma vez, um sábio julgador com mais de 40 anos de magistratura me disse uma vez que quem quisesse que arguísse a suspeição dele quando ele julgava os amigos, sabe? Eu não estou dizendo que ele disse certo ou errado, mas ele era um sábio, eu continuo achando que ele é. Então, eu guardei, mas nunca precisei, em nenhuma situação seria preciso eu arguir essa suspeição, tá? Porque eu lhe quero bem como amigo. Tá? Eu quero dizer que, na verdade, a síntese do trabalho que foi feito, Érico Desterro já expôs. Né? Então, seria repisar o que ele disse. Tá? Meus agradecimentos a todos, aos servidores da casa. Né? Espero que a escolha do governador recaia sobre alguém que não dê retromarcha ao trabalho que foi feito. Né? Tá? Não porque acho que eu fiz o bom nem o certo, mas eu acho que algumas coisas foram boas para o Ministério Público de Contas, que a pessoa que vem aperfeiçoe mais. Tá? Se tem uma coisa que eu posso ter orgulho de ter contribuído nesse espaço de tempo, foi a sensibilização da Corte, porque, na verdade, a decisão foi da Corte, para que o advogado tivesse maior espaço aqui. E nisso eu quero dizer isso olhando para Juarez Frazão, que representa a classe aqui. Meu muito obrigado a todos. Eu gostaria de retirar o processo 5156 de 2013 e agora a distribuição, Mirtil. Lote 5, conselheiro Júlio Cabral. Lote 1, conselheiro Júlio Pinheiro. Lote 3, conselheiro Érico. Recebo. Lote 4, Ari Moutinho. Lote 2, conselheira Iara. Lote 6, auditor Mário. Lote 7, auditor Alípio. Julgamentos adiados. Conselheiro Érico Desterro e Silva, processo 10.167/2013. Com a palavra, conselheiro Érico. Obrigado, presidente. Cuida-se do processo 10.177 de 2013, que trata da prestação de contas do município de Santa Isabel do Rio Negro, referente ao exercício de 2012, de responsabilidade da senhora Eliete da Cunha Beleza. Para não me alongar demasiadamente, eu devo dizer que, após terem sido detectadas pela Comissão de Inspeção irregularidades, impropriedades, muitas, a gestora foi notificada para apresentar defesa. Ela não só recebeu a notificação, como solicitou prorrogação de prazo, o que foi deferido pelo então relator, o conselheiro Josué Filho. Mas, mesmo após a prorrogação de prazo, a senhora Eliete da Cunha Beleza não apresentou qualquer defesa, documento ou justificativa. A mesma coisa aconteceu com a senhora Eline da Costa Pessoa, outra notificada. E de todos, só a secretária de Estado da Infraestrutura do Amazonas apresentou defesa, a senhora Valdívia Ferreira Alencar. Diante disso, a diretoria de obras solicitou a desaprovação das contas.
e apurou um débito a ser ressarcido no montante de R$ 1.254.000 e fração. A diretoria, a DICAMI, junto com a comissão de inspeção, também sugeriu a irregularidade das contas, aplicação de multas. E após eu ter analisado todas essas razões e as impropriedades listadas tanto pela DICOP quanto pela DICAMI, o meu voto é no sentido de que seja emitido parecer prévio recomendando a desaprovação das contas da senhora Eliete da Cunha Beleza, referente ao exercício de 2012, sejam as contas como gestora julgadas irregulares, determinando-se que ela devolva aos cofres públicos 2 valores, um já mencionado, referente às obras, e um outro valor de R$ 122.718,13. Sejam aplicadas as seguintes multas: R$ 25.000, com base no artigo 54, inciso 2, da nossa lei orgânica, combinada com o artigo 308, inciso 6 do Regimento Interno, por uma série de restrições aqui listadas no voto, pela aplicação de uma outra multa de R$ 10.000, com base no artigo 54, inciso 3 da nossa lei orgânica, combinado com o artigo 308, inciso 5 do Regimento Interno deste Tribunal, com base em outras restrições, seja aplicada a multa de R$ 1.096,03, com base no artigo 308, inciso 2 do Regimento Interno deste Tribunal, em função de outras irregularidades ainda. E o restante do voto é no sentido de notificar, dar prazo para recolhimento, fazer recomendações, encaminhar o relatório à Receita Federal, ao Ministério Público, como de praxe. É o voto. Com a palavra, o conselheiro Raimundo Miquiles. Bem, esse processo é uma prestação de contas, como relatou o conselheiro Érico, e da Prefeitura do município de Santa Isabel do Rio Negro. Obrigado. E eu tenho voto vista nesse processo, que é um processo do SPED, e eu peço até desculpa ao conselheiro Érico por não ter disponibilizado no sistema de julgamento o meu voto vista, porque, bom, ele estava no SPED, estava assinalado, mas como é mais difícil você acessar agora pelo SPED na hora do julgamento, então hoje de manhã que eu pedi para inserirem o voto vista nesse processo. Mas ele está fundamentado no seguinte: considerando que foi encaminhado ao meu gabinete via sistema SPED 3 documentos, arquivos referentes à defesa da prestação de contas da senhora Eliete da Cunha Beleza, prefeita do município de Santa Isabel do Rio Negro, referente ao exercício de 2012, apresentada por meio do seu advogado, senhor Juarez Frazão Rodrigues Júnior, considerando que a documentação apresentada pelo patrono da gestora foi protocolada nesta Cor de Contas no dia 26 de 3 de 2014, ou seja, 68 dias antes desta prestação de contas ir a julgamento, considerando que pedi vista do processo eletrônico 10.177/2013, na sessão do dia 4 de 6 de 2014, quando da sua inclusão na pauta para julgamento, considerando que a Diretoria de Controle Externo de Obras Públicas, DICOP, encaminhou a documentação como instrumento de defesa apenas no dia 6 de 6 de 2014, considerando que rejeitamos os documentos
e os devolvemos eletronicamente à DICOP no dia 11/6/2014. Diante de todo o exposto, devolvo os autos ao relator, propondo preliminarmente, amparado no parágrafo 1º do artigo 84, combinado com o artigo 88, parte final do regimento interno, que se proceda à juntada da documentação em questão para análise e manifestação conclusiva pela DICAI AM, Comissão de Inspeção, está equivocada aqui, está trocada a letra. Comissão de Inspeção, nos termos do artigo 90, inciso 4, da Resolução 4/2002, remetendo-os posteriormente ao Procurador de Contas para novo pronunciamento em obediência ao artigo 80, parágrafo 2º da referida resolução. É o voto vista no processo. É uma preliminar da juntada da documentação para que a DICAMI, Comissão de Inspeção, analise essa documentação. Com a palavra, o relator Érico Desterro. Eu voto contrariamente à preliminar. Entendo que, neste caso, especificamente, a gestora não apresentou defesa. Eu não sou contrário à concessão de um novo prazo, eventualmente, mas desde que, no prazo inicialmente estipulado, o gestor apresente a defesa e a documentação. No caso, não houve, nem no prazo, nem na prorrogação do prazo. Ela deixou escorrer esse prazo sem que adotasse qualquer providência. Até agora mesmo eu não tenho conhecimento dessa documentação. Informou bem o conselheiro Miquiles que esta documentação foi encaminhada a ele. Agora, quando o processo já estava em pauta e foi encaminhado a ele quando ele estava com o processo em pedido de vista. Quer dizer, quando eu pus o processo em pauta, essa documentação não estava no processo. E mesmo que estivesse, entendo que já estaria tardia esta providência de se juntar esses documentos. Ela tem a possibilidade de, em grau de recurso, juntar os documentos. O nosso regimento interno faculta essa possibilidade de que, no recurso, com documentos novos, ela pode ilidir aí algumas dessas irregularidades, diminuir ou sanar completamente essas irregularidades, mas penso que, nesse momento, não cabe mais a juntada desses documentos no processo e o seu exame. Então, o meu voto é rejeitando a preliminar. Então, coloco a preliminar em votação. Com a palavra... Eu gostaria de ouvir na preliminar o Ministério Público. Tem que se manifestar na preliminar. Então, com a palavra, o procurador Carlos Alberto. Pelo que eu vi e pelo que li, acredito que a documentação que foi encaminhada ao conselheiro seria seria apreciada de modo idôneo um grau de recurso. Já houve preclusão dos prazos, eu acredito que a melhor posição está com o relator. Então, o Ministério Público posiciona-se contra a preliminar. Em votação... Eu gosto apenas de justificar que o artigo 84, parágrafo 1º, diz o seguinte: fora da fase de instrução, outras provas não serão admitidas nos autos, salvo se tratar de peça ou informação superveniente, assim entendido como a que só foi conhecida ou produzida após o momento processual adequado, ou for caso de justa causa comprovada a juízo do conselheiro ou auditor relator. E o artigo 88, parágrafo 1º, diz assim: a ausência de manifestação no prazo para oferecimento de defesa e justificativos implica revelia, mas não afasta do tribunal o dever de buscar a verdade material
na instrução do processo. Parágrafo 1º. O revel pode apresentar-se no processo em qualquer momento posterior, alcançando-o no estado em que se encontre, se houver ainda oportunidade para acompanhar a instrução, produzir prova, fazer sustentação oral ou recorrer. Então, esse processo aqui, antes de vir a julgamento, a documentação se encontrava na DICOP. Eu estou mostrando aqui que ela deu entrada no dia 26/3/2014, março de 2014. Então, não foi juntado ao processo no SPED, né? Não sei a razão, não sei se houve alguma determinação para que não fosse, mas só na fase, quando já estava na fase de julgamento, é que foi encaminhado ao meu gabinete um processo que eu não era, de um processo que eu não era o relator. Deveria ter sido encaminhado ao relator do processo, essa documentação, na ocasião própria, que foi no mês de março. Por isso, eu mantenho a preliminar da juntada da documentação e análise pelo órgão técnico. A presidência entende que tem que colocar preliminar em votação. Com certeza. Como vota o eminente conselheiro Raimundo Michili? Já votou. O conselheiro Érico já votou. Então, como vota a eminente conselheira Yara Lins? A favor da preliminar. Então, por maioria... Não, Vossa Excelência, eu voto. Eu voto contra a preliminar e, com o voto da presidência, que tem peso 2, a preliminar está vencida. Então é um mérito. Vamos ao mérito. O mérito eu já votei. Em votação, mérito. Como vota o conselheiro Raimundo Michili? Sem conhecer essa documentação, eu voto contra o relator, pela aprovação com ressalvas da conta. Como vota a conselheira Yara? Com o relator. A presidência vota com o relator. Então, por maioria, é mantido o voto do relator. Auditor Alípio no processo 10.169/2013. Com a palavra, auditor Alípio. Obrigado, Excelência. Meu bom dia a todos. Eu gostaria de... Esse processo, Excelência, tem voto do conselheiro Érico e gostaria de ouvi-lo. Destaque. Inicialmente, eu indago ao Tribunal Pleno. Há um destaque também do conselheiro Júlio Pinheiro, mas o tribunal aceita que ele não esteja presente. Sim, é a CP, Excelência. Né? Muito bem. É uma prestação de contas do município de Juruá, de responsabilidade do senhor Tabira. Saiu até no meu voto aí equivocadamente, Tabirá. Mas é Tabira Ramos Dias Ferreira, também referente ao exercício de 2012. Neste caso, houve o seguinte: o gestor apresentou defesa e houve outras notificações. A senhora Edneide Bezerra Cabral, representante de uma empresa, o senhor Salium Andrade Ribeiro, representante de outra empresa, a senhora Ana Paula de Lima Pereira, fiscal de obra e autora de um projeto básico que está envolvido aqui na prestação de contas. O prefeito apresentou defesa e também a senhora Ana Paula de Lima Pereira encaminhou documentação intempestivamente, mas o relator deferiu a sua juntada aos autos. Muito bem. Após o laudo técnico conclusivo da DICAMI, houve manifestação do Ministério Público, só que divergem eles. A DICAMI propõe a regularidade com ressalvas e aplicação de multas. E a DICOP, ao contrário,
pede a desaprovação das contas, com a devolução de R$ 39.538 e também pela empresa BCE Empreendimentos, montante de R$ 30.197, enfim, outras glosas aqui. O Ministério Público, ele sugere a irregularidade das contas. E eu estou propondo uma preliminar, neste caso, para que seja concedido novo prazo de defesa a todos os envolvidos, tendo em vista a discrepância entre o laudo técnico e o Ministério Público, no particular. Houve problemas com a notificação de algumas empresas, inclusive, e essa divergência. E tudo para mim se complicou quando agora eu já tinha firme essa convicção de que necessitava-se de uma nova notificação, mas essa convicção se ficou ainda mais forte depois que o relator apresentou novo voto, depois da minha preliminar, reconhecendo o seguinte: no voto após a minha manifestação, o relator afirma o seguinte: é importante percebermos que a DICAMI, apesar de sugerir o julgamento das contas pela regularidade com ressalvas, quis, na verdade, opinar pela irregularidade. Quando eu não entendi, porque o laudo técnico da DICAMI sugere a regularidade com ressalvas. E o relator diz que, na realidade, o que ele quis foi opinar pela irregularidade, porque fundamentou a multa numa situação de irregularidade. E essa situação, então, para mim, ficou mais evidente que, pelo menos para a formação da minha opinião sobre essas contas, haveria necessidade de uma nova notificação a esses gestores para apresentação de defesa. Até porque o próprio relator reconhece que há uma divergência aí, ou há dúvidas até mesmo sobre como a DICAMI se posicionou sobre essas contas. Então, o meu voto em preliminar é no sentido de que seja aberto prazo para a apresentação de defesa a todos os envolvidos, encaminhando-se a eles cópia dos laudos técnicos do DICAMI, da DICAMI e da DICOP e do parecer do Ministério Público. Com a palavra, eminente relator. Obrigado, Excelência. Primeiramente, eu vou esclarecer a dúvida do conselheiro, que, na verdade, tem fundamento na nossa ponderação. A DICAMI, ela propôs a regularidade com ressalvas das contas. E regularidade com ressalvas de contas significa que as contas estão mais tendentes a limpas do que com problemas. Só que na aplicação de multa, que é o segundo juízo, é o juízo sancionador, ela faz referência ao artigo 54, inciso 2 da Lei Orgânica do Tribunal, que prevê a aplicação de multa por grave infração à norma legal. Ora, ela reconhece no juízo sancionador que houve infração, grave infração à norma legal. Se ela reconhece no juízo sancionador essa conduta do gestor, então, no juízo avaliador, que é a avaliação das contas, não há outra dúvida, não há outra conclusão a se extrair, senão considerar essas contas como irregulares. Por quê? Porque também na dicção da Lei Orgânica deste Tribunal, manifestada a conduta referente à grave infração à norma legal,
isso é causa de levar as contas pela irregularidade. Então, foi essa a conclusão que eu tirei da DICAME, no seu posicionamento. Ou seja, a DICAME disse o que se fala normalmente em direito, disse menos do que ela gostaria de dizer. Então, esse foi o motivo. Bem, com relação à proposta do destaque, no sentido de nova notificação aos responsáveis, senhores, eu sou o mais amplo, embora rigoroso, nos nossos julgados, mas eu procuro dar a mais ampla abertura de defesa possível, né? Então, com relação a mim, eu não teria problema nenhum em acatar a propositura feita em destaque. Ocorre que tem dois fundamentos, né? Um primeiro fundamento seria que a proposta de abertura de prazo é em razão da divergência entre o órgão técnico e o Ministério Público. Ora, a prevalecer essa tese, então nós iremos abrir vários prazos, novamente aos gestores, uma vez que é comum e é até lícito o órgão técnico não fazer coincidir o seu entendimento com o Ministério Público e vice-versa. Na verdade, o órgão técnico, ele analisa o direito através dos fatos, enquanto o Ministério Público analisa os fatos através do direito. Então, são pontos de vista diversos. Então, a possibilidade de haver conflito de opinião é grande. Então, esse fundamento, respeitosamente, eu não acolho. Segundo motivo, porque não acolho a propositura, em razão do histórico de notificações deste processo. Senhores, nós estamos em junho, finalizando junho de 2014. As notificações começaram em julho de 2013. Nós estamos completando um ano de notificações. Então, um prazo razoável. Mas eu gostaria de esclarecer o histórico dessas notificações e aí colocar para esse Conselho e para o Procurador-Geral avaliar se nós agredimos o contraditório ou a ampla defesa ou não. Então, eu vou historiar rapidamente. No dia 20 de 7 de 2013, o senhor Tabira Ramos Dias Ferreira, prefeito ordenador de despesa, foi notificado. Foi a primeira notificação. E aí, 36 dias após, o advogado responsável pelas contas do ordenador de despesa, o doutor Bruno Vieira da Rocha, solicitou prorrogação de prazo, e este relator concedeu a prorrogação de prazo. Muito bem, isso foi a notificação feita pela DICAME. Ocorre que houve uma segunda notificação, já em 2 de 7 de 2013, feita pelo ADICOP, pelo setor de engenharia desse tribunal. E, mais uma vez, o doutor Bruno Vieira Barberato solicitou a prorrogação de prazo. Nós concedemos essa prorrogação de prazo. Muito bem. A doutora Ana Paula de Lima Pereira também foi notificada e solicitou posteriormente prorrogação do prazo. Nós também concedemos a prorrogação de prazo, dentro das normas regimentais. Muito bem, os dois responsáveis apresentaram defesa e eu queria apenas apartar a defesa da doutora Ana Paula do doutor Tabira. O doutor Tabira remeteu a defesa, né, foi encaminhada intempestivamente e ainda assim este relator acolheu a defesa encaminhada. Intempestivamente, senhores. O prazo encerrou em dia 4 de 9 de 2013, apenas em 1º de 10 de 2013 que foi remetida a defesa. Em 4 de 10 de 2013 e em 17 de 10 de 2013, nova defesa foi apresentada pelo Dr. Tabira. E esses atrasos foram relevados por este relator, né? Nós acolhemos, ainda que intempestivamente, toda a documentação encaminhada, senhor presidente. Tá? Respeitando mais amplamente o contraditório ampla defesa, até além do que a norma regimental desta casa permite, que seria apenas uma só prorrogação. E a doutora Ana Paula, também, na mesma esteira, fez a defesa dela intempestivamente, e este relator também acatou, né? Então, não vejo, com todo respeito ao voto, ao destaque realizado,
motivo algum para que seja aberto um novo prazo para esses gestores, né? Uma vez que todo o contraditório foi cumprido, né? Nós cumprimos com a nossa responsabilidade, né, de bem conduzir o processo. E registro, senhores, nós estamos há um ano notificando esses responsáveis. Creio que, pelo bom senso, né, nós devemos passar a etapa seguinte desse processo, que é analisar o mérito das contas. Então, em razão dessas considerações, eu sou pelo não acolhimento da propositura feita pelo eminente conselheiro e proponho já a desaprovação das contas e julgamento pela irregularidade e aplicação de multa e glosas aos responsáveis, senhores. Essas são as minhas considerações. Obrigado. Senhor presidente, só para esclarecer que eu não afirmei que não tenha havido o contraditório pela defesa. Inclusive, fiz questão de mencionar no meu voto, em lealdade ao Tribunal Pleno. Disse que, inclusive, foi prorrogada o prazo de defesa. Tudo isso eu havia dito no meu voto. O que eu estou aqui dizendo é que este gestor, ele, contrariamente ao anterior, por exemplo, apresentou a defesa. Houve defesa, tempestiva ou não, o relator acolheu a defesa. Portanto, houve defesa. E, já depois, o órgão técnico se pronuncia de uma maneira pela regularidade das contas, com ressalvas, e o Ministério Público se pronuncia de forma divergente. Também não digo que isto não possa existir, evidentemente, e que seja necessário que todas as vezes que isso aconteça, nós tenhamos que conceder prazo. Também não disse isso. Estou dizendo que, especificamente neste caso, eu, que vou votar, porque se trata de uma proposta de voto, eu vou votar, eu não estou, com estes elementos, ainda suficientemente convencido de que as contas podem ser julgadas irregulares. Até acho que podem. Porém, diante, inclusive, da própria informação do relator de que o dicame disse, mas quis dizer, eu não entendi isto. Pela primeira vez eu vejo isso. O dicame diz, mas não quis dizer, eu não entendo. Francamente, eu não consegui entender isto. E eu, diante disto, mantenho a preliminar e gostaria que o tribunal examinasse. Com a palavra, o procurador Carlos Alberto. Conselheiro Érico, é o processo 10.169, é isso? Sim. Excelência. No fim do seu voto vista, né, o senhor pede que seja inserido no processo, com as suas respectivas razões de defesa, umas empresas, não é isso? Não, elas foram notificadas. Houve todo um trabalho de notificação, de fato. Não houve. Parece que houve um problema na notificação de uma delas, problema de divergência de endereço. Houve notificação por via de edital. Isto eu não estou contestando. Porque eu estou vendo aqui, sendo que as duas últimas, preliminarmente, se realiza pesquisa contra logradores das respectivas sedes, né? Porque parece que estas empresas não compareceram, não houve a notificação via postal por conta do problema de endereço. Tá. Obrigado, conselheiro. Eu vou dar um salto aqui para a Constituição Federal. Lá no parágrafo único do artigo 70 da Constituição, quando ele fala quem deve prestar contas, ele usa o verbo utilizar, né? Arrecadar, guardar, gerenciar. Diz assim: prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde. Não. Então, essas empresas, na verdade, se inserem na substituição aqui no primeiro verbo, utilizar, né? Então, eu vejo uma oportunidade, com outras que já existiram aqui, de trazer para o processo as empresas contratadas com o dinheiro público. Porque
é mais fácil você pegar e condenar o gestor. Sim, e quem utiliza... Porque muitas vezes a empresa é a longa mão do gestor ineficiente ou remisso. Né? Então, essas empresas têm que começar a sentir a mão pesada do tribunal também. Saber que o gestor dessas empresas tem que saber que eles também prestam contas. Não é só o prefeito, ou o secretário de Estado, ou o secretário municipal que presta contas. Que a empresa contratada que utiliza, segundo esse verbo que está lá na Constituição, ela tem que vir ao processo. Só por essa razão, o Ministério Público fundamenta-se a favor da sua proposição, conselheiro. Eu coloco Posso com certeza, com a palavra, o eminente relator Alípio. Obrigado, Excelência. Só para registrar que, na verdade, volto a repisar no ponto, já direcionado à propositura do Ministério Público, que as duas empresas, elas foram notificadas, né, e que, em razão da ausência de endereço certo não sabido, nós aplicamos também a norma regimental desta Casa, no sentido de fazer notificar pela via editalícia. Né? Então, isso ocorreu. Então, na verdade, a propositura do Ministério Público, com as devidas vênias, ela vem de encontro, não é o encontro, né? De encontro dos fatos narrados nesse processo. Uma vez que se concede novamente uma notificação que já ocorreu no processo. Né? Então, são essas as minhas considerações. Eu coloco em votação a preliminar do conselheiro Érico Desterro. Como vota o conselheiro Raimundo Miquiles? Preliminar. Como vota a eminente conselheira Yara Amazonas Lins? Com a preliminar. E eu voto com a preliminar. Então, por unanimidade, acatada a preliminar. Ainda o auditor Alípio, no processo 2134 de 2012. Com a palavra, o auditor Alípio. Excelência, também tem destaque do conselheiro Érico. Eu gostaria de ouvi-lo nesse processo. Aqui me consta vista ao conselheiro Raimundo Miquiles. Mas tem também minha. Então, Mas pela ordem de antiguidade, conselheiro conselheiro Raimundo Miquiles. Eu pedi vista do processo e confesso que apenas pela comprovação de uma determinada despesa, eu me convenci de que o relator tem razão. Por isso, já antecipando o meu voto, estou de acordo com o relator. Passo a palavra ao eminente conselheiro Érico Desterro. Eu estou tentando abrir aqui, conselheiro, só um minuto. Eu tenho a impressão que é a questão das multas, mas eu vou confirmar. Posso ajudá-lo, conselheiro? É a atualização do valor das multas. O meu voto, em coerência com o que sempre votei, é no sentido de aplicação das multas pelos valores atuais. Eu não divirjo em mais nada, a não ser quanto ao valor da multa, que, na minha análise, devem ser aplicadas pelo valor atualizado e não pelo valor histórico. É esse o destaque. Exatamente, excelência. O relator propõe a multa no valor de R$ 8.873,37. Vossa Excelência propõe R$ 12.056,33. Isso. Eu só queria... Com a palavra, o eminente relator. Eu gostaria apenas de registrar, de fato, é um entendimento nosso gabinete, que a multa deve ser aplicada da época. Né? Então, o exercício é de 2011, as regras do jogo com relação às multas foram mudadas, alteradas posteriormente, mas à época vigia um valor. Então, é esse valor que eu estou aplicando. Em votação. Como vota o conselheiro Raimundo Miquiles? Com o relator. Como vota a eminente conselheira Yara? A presidência também vota com os valores atuais, como é conhecido por todos o voto desta presidência. Então, por maioria, prevalece o voto do conselheiro Érico Desterro e Silva, o valor da multa 12.056,33. Ainda com a palavra o auditor Alípio Reis Firmo Filho,
no processo 2216-2009. Obrigado, Excelência. Esse processo trata da prestação de contas, exercício 2008, da Agência Estadual de Desenvolvimento Sustentável, e houve manifestação, o senhor Procurador-Geral pediu vista desse processo, mas não apresentou manifestação escrita. Houve também, que eu acuso, ponto de vista aqui do Ministério Público, que se manifestou também nos órgãos de praxe, no processo de praxe. Eu gostaria apenas de ouvir, no caso, se o senhor Procurador-Geral, o senhor Presidente, desejar se manifestar oralmente nesse processo. Procurador. Eu pedi vista ao processo para tirar algumas dúvidas, mas não tenho nada a acrescentar, não. Prossiga, Excelência. Há um destaque do conselheiro Érico Desterro também. Quero crer que o assunto também é relativo às multas. A multa, nesse caso aqui, é uma multa prevista no inciso 2 do artigo 308 da resolução. E o meu voto é pela aplicação da multa na modalidade mais nova, eu só não me lembro o valor. Sabe, do conselheiro Miquiles, qual é o valor da multa mais nova, desse caso aqui? Eu sei que Vossa Excelência é contrário, mas só... Sou contrário. Mas sabe qual é o valor, não? Não. Excelência, a presidência pede vista desse processo. E Vossa Excelência me permite antes de Vossa Excelência tomar vistas, eu estou verificando agora mais apropriadamente, essas contas são de 2008, primeiro. Segundo, estão sendo julgadas regulares com ressalvas. E vai se aplicar uma multa de aqui a proposta é de aplicar uma multa de R$ 1.500 por conta de uns atrasos que houve em razão de falhas no envio de informações via sistema ACP. Eu tenho visto contra o meu voto, porque eu tenho votado sistematicamente pela multa. Mas eu tenho visto prevalecer aqui contas de 2012, 2011, sem multa ou com uma multa ínfima, por menos razão do que esta. Então eu vou, na realidade, lançar já meu voto, independente de vista de Vossa Excelência, mas vou lançar meu voto no sentido da regularidade com ressalvas, sem multa nenhuma. Em votação, retiro a vista em votação. Senhor Presidente, eu queria apenas considerar. Em discussão. Obrigado, senhor Presidente. A minha propositura nessas contas é de regularidade com ressalvas. Em relação à multa, pelo atraso da ACP que de praxe nós aplicamos. Então, por que regularidade com ressalva? Na verdade, o que ocorreu nesses autos foi que a ADS destacou em torno de 15 milhões de infração para a Secretaria Estadual de Educação para a compra de merenda escolar e mobiliários, carteiras escolares. Posteriormente, a SEDUC, no caso, ela fez o credenciamento dessas unidades escolares para atender esse pedido, esse destaque. E o questionamento, por exemplo, do Ministério Público, na pessoa do Dr. Rui Marcelo, seria no sentido de que fosse feita, desconsiderada, no caso, a prestação de contas realizada pelas empresas destinatárias. Então, creio que nesse quesito, o responsável apresentou todas as notas fiscais, recibos fartos, são 49 volumes que constam no processo. Eu estou pedindo, senhor presidente, apenas para registrar o motivo da regularidade com ressalvas, né, e a aplicação de multa de R$ 1.500 por mês de atraso. Em discussão, em votação. Como voto eminente, decano da sessão de hoje, conselheiro Raimundo Miquiles. Com o relator. Como vota o eminente, sem multa. Sem multa, regular, sem multa. Como vota eminente, conselheira Yara. Sem multa. Essa presidência também vota sem multa, que vence por maioria, conforme o voto condutor do conselheiro Érico Desterro Silva.
Vamos aos julgamentos ordinários, começando pela pauta do conselheiro Miquiles, o processo de número 1777, que tem o destaque do conselheiro Érico Desterro. Conselheiro Miquiles, com a palavra. O meu voto é a posição da comissão de inspeção pela regularidade com ressalvas e assim também o meu voto discordando do Ministério Público apenas com aplicação de multa de R$ 806,67, de acordo com o artigo 308 do Regimento Interno, a linha 308, inciso 1, a linha C, foi alterada pela Resolução 01/2009. Apenas um mês que ultrapassou 30 dias. Então, é o meu voto nesse sentido. Regular com ressalvas, com aplicação de multa, pelo atraso em um mês que ultrapassou 30 dias. Excelência, o meu destaque é conhecido, é a atualização da multa e a aplicação pelos meses de atraso. Nesse caso, 3 meses de atraso, o valor da multa é 4.380, aliás, são 4 meses de atraso. Janeiro, fevereiro, março e agosto, R$ 4.384,12. É o meu voto. Excelência, é a antiga discussão, multa nova, multa velha. Isso. Eu, Vossa Excelência, conselheiro Iara, votamos pela multa nova e o conselheiro Raimundo Miquiles pela multa antiga. Eu acho que esse é o resultado. Então, por maioria, venceu a multa nova. Perfeito. O outro processo do conselheiro Raimundo Miquiles não há destaque, então dou como aprovado, de acordo com o voto condutor. Pauta do conselheiro Érico Desterro e Silva. O processo 1911 de 2009, há um pedido de vista do conselheiro Raimundo Miquiles. Processo 10.041 de 2012, há um destaque do eminente conselheiro Raimundo Miquiles. Com a palavra, o conselheiro Raimundo Miquiles. Na verdade, o meu voto de destaque é apenas para fixar o prazo para o recolhimento do alcance. Está no voto do relator, prazo de 30 dias para recolher o alcance no valor de R$ 12.103.218,18, pelas despesas não comprovadas, listado no item 35.3 do voto do relator. Prazo de 30 dias para recolhimento. A Fazenda Municipal, com a devida comprovação nos autos. Artigo 72, inciso 3, a linha A da Lei 24.2396 e artigo 308, parágrafo 3º da Resolução 4/2002 do Regimento Interno. Expirado o prazo estabelecido e não havendo recolhimento do referido valor, determine ao chefe do Poder Executivo daquele município que proceda à inscrição na dívida ativa e a imediata cobrança judicial, cientificando este tribunal de todas as medidas adotadas. E, no mais, a multa também de R$ 32.367,08, de acordo com o regimento interno do tribunal, artigo 308, alterado pela Resolução 01/2009. E o prazo para recolhimento das multas. A Fazenda Estadual. Esse é o voto de destaque. Com a palavra, o relator, conselheiro Érico Desterro. Se eu entendi, Vossa Excelência divergiu só quanto ao valor da multa? O valor da multa e também fixando o prazo para o recolhimento do alcance. A multa de Vossa Excelência, relator, é R$ 43.841,28. A multa do conselheiro Raimundo Miquiles é R$ 32.367,08.
uma diferença de R$ 11.000. Não, numa das multas. A outra multa, Vossa Excelência multa em R$ 10.000 e o conselheiro Raimundo Miquiles em R$ 16.133. Se somarmos as duas, dá uma diferença de R$ 5.000, Excelência. Excelência, Vossa Excelência muda o prazo para o recolhimento, é isso? Recolhimento do alcance. De quanto? 30 dias. Não, mas está no voto. Às vezes eu realmente não coloco, mas nesse eu coloquei. Seja concedido o prazo de 30 dias para que o responsável recolha as multas aos cofres com as contas e os valores glosados e considerados em alcance. É o item 36.1. Desta vez eu pus. Mas então a divergência é só quanto ao valor da multa. Eu mantenho os valores das multas, tal como estão aqui, que são os valores novos. Aliás, ele merecia multa até maior, não é? Porque é uma infinidade de irregularidades aqui. Uma glosa de 12 milhões. 12 milhões de reais que ele precisa devolver ao erário. Merecia até uma multa maior. Mas como vai ser difícil, inclusive, recuperar esses 12 milhões, eu fiquei pensando cá comigo que esse negócio de ficar aplicando multa não... Então é esse o voto. Em discussão. Em votação. Conselheira Iara, como Vossa Excelência vota? A presidência também vota com os valores novos. Então, por maioria, o relator vence pelos valores novos. Senhor presidente, ainda na minha pauta, eu preciso esclarecer ao Tribunal Pleno que o processo 4.109 de 2013 Sim. é um recurso que originariamente foi relatado pela hoje conselheira Iara, na época ainda auditora. E esse recurso eu apenas alimentei no sistema e trouxe nesta semana. Por isso, alguns podem não ter tido tempo de fazer destaque. Mas, na realidade, o procedimento é este, porque trata-se de embargo de declaração em que se apresenta em mesa, conforme o nosso regimento interno. Então, caso algum dos senhores... Eu dei conhecimento previamente ao Procurador-Geral, para caso ele quisesse se manifestar em sessão. Mas, enfim, eu só quero dizer a Vossa Excelência o seguinte, que nos embargos eu estou dando parcial provimento, porque eu fui redator, a auditoriária na época foi vencida, hoje conselheira, foi vencida, eu fui o vencedor, e, de fato, a decisão saiu sem uma parte que deveria ter constado. Houve os embargos de declaração e eu dei parcial provimento aos embargos de declaração e me permita só o finzinho dos embargos. Não vou tomar muito tempo. Só para dizer assim voto no sentido de que seja dado parcial provimento a estes embargos para assentar que foi vencedor o voto de destaque proferido oralmente em sessão que, acolhendo os fundamentos de mérito contidos no parecer do Ministério Público junto ao Tribunal, negou o provimento ao recurso de reconsideração. Então, esses são os embargos, e se aí não houver quem divirja, Vossa Excelência pode dar por aprovados. Com a palavra, a conselheira Iara. Conselheiro Érico, eu não estarei impedida nesse processo? Não, porque Vossa Excelência participou do julgamento, embora tenha sido vencida. Mas não há problema. Ok. Em discussão, em votação. Como vota o conselheiro Raimundo Miquiles? Com o relator. Conselheira Iara. O relator. Eu voto também com o relator, então aprovado. Os processos da conselheira Iara, como conselheira e como auditora à época, não há destaque, então todos dou como aprovado. Processo do auditor Mário, só há destaque no processo 10.182 por parte do conselheiro Miquiles. Com a palavra, o conselheiro Raimundo Miquiles. Se me permite, presidente, ao que eu li aqui do voto, parece que é só ressalva de convênios. Então, com a palavra, o conselheiro auditor Mário. Apenas isso. Ressalva de convênio. Mantenho o meu voto. Então, a questão de ressalva de convênio já está pacificada. Em discussão. Como vota o conselheiro Raimundo Miquiles, já é conhecido. Com o meu destaque da ressalva. Conselheiro Érico. Com o relator.
Com o relator, conselheiro Iara. Eu também voto com o relator, então, por maioria, é mantido o voto do relator Mário Filho. Senhor presidente, antes de passar para a sessão administrativa, se me permite, por uma questão Claro, de com a ordem, palavra, conselheiro Érico. para dizer que, tendo em vista a auditoriária ter se tornado conselheira, deve haver providência no sentido de corrigir aqui esta autuação, porque não cabe mais, mesmo todos os processos que cabiam a ela como auditora, agora caberão automaticamente como conselheira. Eu entendo dessa maneira, excelência. Não, mesmo que tenha sido recebido, como é isso que eu gostaria de provocar para nós decidirmos, mesmo que tenha sido recebido como auditora, eu acredito que ela não pode mais figurar aqui como auditora, ela já é conselheira e todos os processos deveriam ser tratados, passa a ser não mais relatoria. Exatamente. Mas eu penso que seja assim. Essa presidência entende da mesma forma, automaticamente, ela não pode ser tratada como proposta de voto. Passa a ser tratado como voto. Como voto, porque não havendo mais, e não vai haver problema porque são 7. Nós somos não haverá, com ela se completou a 7ª vaga. O colegiado está completo. Senhor presidente, eu também gostaria que ficasse resolvido em ata que os processos da Calha e outros processos do conselheiro Lúcio fosse dividido, porque eu já estou com a minha Calha. Mas isto já tinha sido mencionado, não é? Eu já tinha pedido há 2 sessões que o presidente providenciasse junto com a Secretaria de Controle Externo, mas eu acho que nós temos que aguardar o nosso presidente retornar para saber quais foram as providências. Eu acho que tem que ser uma divisão proporcional e nós iremos sortear na próxima sessão quando o presidente Josué retorna. E entendo também que, se precisar resolver alguma questão referente aos processos do conselheiro Lúcio, enquanto esta divisão não for feita, caberá à presidência resolver, cautelar essas coisas, ou então a presidência terá que trazer e sortear especificamente na sessão o assunto. Mas que Vossa Excelência realmente não pode assumir. Não pode assumir 2 cargas. Não. Pauta administrativa, processo 2600. Não há destaque. Dou todos como aprovado. Próxima sessão será dia 2, quarta-feira de julho de 2014. Nossa sessão está encerrada.